Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho recebido alguns feedbacks muito bonitos de algumas pessoas que eu tenho constelado e algumas pessoas se sentem realmente à vontade, né, para estar escrevendo isso, para estar compartilhando isso comigo e me autorizaram a compartilhar isso com vocês. Mas antes de compartilhar esses resultados através das constelações que eu tô fazendo, né? Que eu estou facilitando, eu quero compartilhar com vocês o meu depoimento sobre a minha constelação familiar. A constelação, ela me surgiu há mais ou menos uns 2 anos. Quando eu tive o meu filho, eu acredito que até grávida, eu comecei a estudar, a pesquisar algumas coisas sobre as relações familiares. E eu acredito que foi nessas pesquisas assim que foi a primeira vez que eu vi sobre isso. Comecei a ler, pesquisar, ver vídeos no YouTube, essas coisas assim, que a gente encontra muita coisa, né, na internet. Eu já faço terapia há algum tempo, né, desde os meus 18 anos mais ou menos. Eu tinha muitas coisas relacionadas ao meu pai. Eu procurei a terapia na época por conta disso. Como eu mencionei aqui, em 2014 eu comecei a fazer alguns cursos na área do desenvolvimento humano, passei por algumas imersões, enfim. E aí, eu na época eu acredito que eu já seguia nessas minhas pesquisas da constelação, eu já seguia o Wendel Carvalho. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu vi dele que me chamou muita atenção é quando ele falava sobre o feminino e o masculino. E aí, que é algo que a gente vê muito nas constelações familiares também. E aí eu comecei eu fui no Protagon, que é o evento presencial do Wendel. E durante o Protagon, muitas das abordagens que o Wendel utiliza vinham de encontro com aquilo que eu vinha estudando nas constelações familiares. E aí lá no Protagon eu tomei a decisão de que eu iria a fundo nisso. Eu sou um pouco cética, então eu não procurei alguém para que eu fosse constelar. Eu procurei alguém que me ensinasse sobre a constelação familiar. Então primeiro eu estudei a constelação. Primeiro eu entendi o que era a constelação, como que a constelação funcionava. E cheguei a me questionar se realmente aquilo daria certo. E por fim, depois eu me constelei com a minha professora da minha formação. E a imagem da minha constelação, ela acho que nunca vai sair da minha cabeça. Algo muito transformador. A minha vida deu, assim, muita reviravolta depois que eu constelei. Não que ela deu reviravolta, mas ela desenrolou, na verdade. Então, na minha constelação, eu pude perceber coisas que eu sentia e não sabia por que eu sentia. Eu vi muita coisa que eu não sabia, tá? Eu descobri coisas realmente que eu não sabia. Quer dizer, que eu conscientemente não sabia, né? O meu inconsciente sabia de tudo isso, tanto é que estava lá. Mas conscientemente, né? Racionalmente eu não sabia. E principalmente o que mais me chamou a atenção foi porque, como eu já vinha estudando isso, eu sabia mais ou menos os movimentos, né? Eu tinha a noção de quais movimentos poderiam estar acontecendo. Só que na constelação a gente realmente sente com a alma. E quando eu fui constelar carreira. Eu tava nessa dúvida de trabalhar com isso ou não. E aí, quando eu fui constelar a carreira, abriu o campo no meu sistema familiar e aí eu estava totalmente relacionado aos meus pais, tá? Pai e mãe. Então, para mim foi algo transformador. Eu digo esse depoimento para vocês mesmo, assim, do fundo do meu coração. A constelação, ela não cura, tá? A constelação, ela não é uma terapia, ela é um método que pode ter fins terapêuticos,
Mas para mim, Ana, tá? Isso é o meu depoimento como constelada e não como consteladora. A constelação para mim realmente ela me curou de muitas, muitas coisas. Eu tirei muitos pesos das minhas costas. Eu liberei com certeza aí o fluxo do meu sistema familiar e muitas coisas realmente aconteceram. Eu não tenho dúvida que muitas coisas aconteceram por conta da minha constelação familiar, tá? Muitas decisões que eu tive depois, muitas, enfim, coisas bem pessoais, coisas que são de pessoas que são bem próximas a mim, sabem disso, que desenrolaram realmente muitas coisas e só aconteceram por conta disso, que foi quando eu senti e eu tive a maturidade de estar fazendo esses enfrentamentos, né? Porque quando a gente começa a olhar para si mesmo, a gente sabe que não é fácil, tá? Ninguém é vítima, né? Não existe mocinhos e vilões, as coisas são como elas são. E isso é bem desafiador pra gente, né? Esse enfrentamento realmente. E é isso, eu pude reconhecer as coisas e quando eu reconheci as coisas, eu senti e aí sim eu pude modificar, tá certo? Guardo vocês, porque agora esse é o meu propósito, é realmente estar possibilitando as pessoas de também terem as suas vidas transformadas, para que as pessoas vejam, para que você veja você. Um beijo!